reverso, 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 pula vez, uno, mais 2, mais 2, mais 2, mais 2, mais 4, uno. Vem cá jogar, eu sou a Ká e hoje estou aqui para falar de Uno, um dos mais famosos jogos de cartas do mundo todo. Mas será que você usa todos os detalhes das regras ou comete alguns enganos? Neste vídeo vou apresentar 7 regras que talvez você esteja jogando de forma errada. Número 1. O ganhador oficial do Uno é aquele jogador que acumular 500 pontos em várias rodadas. E, portanto, as cartas do Uno com seu valor têm um significado maior do que apenas ficar descartando para deixar sua mão vazia. Assim que uma rodada acaba, o jogador que acabou com todas as cartas de sua mão vai receber pontos. E esses pontos são somados com as cartas que sobraram na mão de todos os outros jogadores. Então, além de se livrar de todas as cartas de sua mão como objetivo principal, você deve também pensar em ficar sempre com cartas de menor valor em mãos. Pois caso um adversário bata, se sua mão tiver cartas de baixo valor, você dará menos pontos para ele acumular. Faça isso principalmente se perceber que um dos adversários está perto de falar Uno. E para essa soma os valores das cartas são: do 0 ao 9, cada carta vale seu próprio valor numérico. Perceba então que uma carta 0 é boa de deixar sobrar em mãos. As cartas especiais possuem valores maiores. O mais 2, o pular a vez e o inverter valem 20 pontos cada para somar aos pontos do vencedor da rodada. Qualquer coringa ou carta mais 4 que sobrarem na mão de cada jogador dará 50 pontos cada ao vencedor da rodada. Por exemplo, é a vez desse jogador, ele descarta sua última carta. Esses outros jogadores ficaram com essas cartas na mão. Vamos ver quantos pontos o jogador que bateu vai ganhar? Aqui, 7, 8 e 0. Esse jogador aqui vai dar 15 pontos para esse jogador que bateu. Este aqui vai dar 62 pontos para o jogador que bateu, 50 mais 12. E este aqui vai dar 50 mais 20 e mais 3, 93 pontos para esse jogador. Então, no final dessa rodada, esse jogador que bateu vai acumular 170 pontos. Que é a soma dos pontos das cartas que restaram na mão de todos os outros jogadores que não bateram. Os pontos são marcados, as cartas embaralhadas e uma nova rodada começa. E o jogo termina quando algum dos jogadores conseguir chegar a 500 pontos ou mais. Número 2. Você pode jogar o mais 2 ou o mais 4 como sua última carta. Aliás, é bom você fazer isso, porque você joga a carta, o próximo jogador deve comprar as cartas. E dessa forma vai somar mais pontos na mão dele para você marcar na sua pontuação, pois você venceu a rodada. Número 3. Você não pode jogar o mais 4 se tiver em mãos uma carta da mesma cor da carta que está no topo da pilha de descarte. Então, por exemplo, é a vez desse jogador. Aqui na mesa, um 5 amarelo. Ele não tem amarelo na mão. Ele pode jogar então o seu mais 4. Repare que ele tem um 5 azul, mas o número não importa. O que importa no caso do mais 4 é a cor que está no topo do descarte. Mas se ele estivesse com essa mão, ele seria obrigado a jogar esse pula vez amarelo. Ele não poderia jogar o mais 4. Já a carta coringa pode ser jogada em cima de qualquer outra carta. Número 4. Ao receber uma carta mais 4, o jogador que a recebeu pode desconfiar de quem a jogou. E para isso, ele propõe um desafio e pede para ver todas as cartas do jogador que jogou o mais 4. Então esse aqui jogou o mais 4 e este duvida, falando: deixe eu ver suas cartas. O jogador mostra as cartas só para quem duvidou e ele confere a cor de baixo era amarela. Realmente ele não tinha amarelo. Nesse caso, esse aqui estava correto, então esse jogador, além de comprar as 4 cartas do mais 4, ele compra mais 2 como penalidade. Mas agora supondo que a mão de quem jogou o mais 4 era essa aqui. Era um amarelo e ele tinha amarelo. Este duvidou, pediu para ver as cartas e viu que quem jogou o mais 4 estava blefando. Nesse caso, quem compra 4 cartas é quem jogou o mais 4, pois ele estava errado. E esse jogador que recebeu o mais 4 não compra nada, ele apenas joga de acordo com a cor que foi escolhida. Em ambos os casos, o jogador que colocou o mais 4 é quem escolhe a cor que continuará a partida. Número 5. Você não pode rebater uma carta mais 2 com outra carta mais 2.
Ao receber uma carta mais 2, o jogador compra 2 cartas e passa a vez. Número 6. Na sua vez, se você não tiver uma carta válida em mãos para descartar, você deve comprar uma carta do monte de compras. Se servir, você pode jogá-la. Mesmo que você tenha uma carta que sirva para jogar, na sua vez você pode escolher não jogá-la, deixá-la para o futuro e comprar uma carta. Se essa carta que você comprou servir, você pode jogá-la imediatamente. Mas se você comprar uma carta e ela não servir, neste caso você apenas passa a vez. Você não pode jogar nenhuma outra carta que já estava na sua mão. Reforçando aqui, você compra apenas uma carta por vez. Número 7. O jogador que descartar sua penúltima carta, ele deve dizer Uno, avisando aos outros jogadores que está quase no bate. Mas se algum jogador esquecer de dizer Uno e outro jogador falar Uno em seu lugar, quem estava de Uno é penalizado e deve comprar mais 2 cartas do monte. Porém, essa penalização só pode acontecer antes do próximo jogador começar sua jogada. Se achou esse vídeo útil, compartilhe com seus amigos e me conte quais dessas regras você usa ou não. Nos vemos em breve, divirta-se e tchau!